Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Hoje nós vamos trazer aqui um tema também relacionado ao final do ciclo, pois estamos nas últimas décadas da transição planetária. Muitas vezes foi dito que a semeadura acontece numa estação e a colheita numa outra estação do ano. Isto significa que, na prática, a alma encarnada faz a sua semeadura numa encarnação. Então, depois ela desencarna, vai para o plano astral e faz uma avaliação da sua performance. O que ela aprendeu, o que deixou de aprender, quais as lições, quais as provas e também as atitudes, os atos, as ações que causaram danos e prejuízos, dor e sofrimento para algo ou alguém, e que ela sente a necessidade de recuperar aquela situação, resgatar aquela atitude, e aquilo que nós chamamos do karma, uma dívida. Então ela faz um propósito para fazer isso numa outra encarnação. É um plano de alma para a próxima encarnação, ou uma das próximas encarnações. Ela precisa recuperar, harmonizar aquilo que ela tirou da harmonia natural das coisas. Então, a semeadura, como disse o Cristo, é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantava-se, fazia-se as ações, as atitudes, os atos, as experiências numa encarnação e se colhia, se harmonizava na outra, futura. Nós estamos aqui dizendo há bastante tempo que todas as orientações que nos chegam das consciências mais elevadas, dos nossos amigos espirituais, estão dizendo que o ciclo se fecha. Estamos na última encarnação dentro desta condição de provas e expiações do planeta Terra. Todos nós que estamos encarnados, aqueles que desencarnaram há pouco tempo, nas últimas décadas, dentro deste século, tiveram a oportunidade da última experiência para harmonizar e atingir a frequência da nova Terra. Pois ao desencarnar agora, as almas têm duas probabilidades. Ou ela vai ascensionar, porque atingiu a frequência, ou não vai ascensionar e precisa continuar as experiências num mundo de provas e expiações, já que a Terra passará para um novo ciclo de regeneração, não mais de provas e expiações. Então são as situações que nós estamos hoje, e está sendo batido bastante em cima disso, porque o próprio Cristo veio anunciar, entre as suas atribuições, e justificou a sua encarnação entre nós, ele mesmo afirmou há 2000 anos, chegará ao final de um tempo, e uma nova terra surgirá, um mundo sem dor e sem sofrimento, porque é um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. O mal não existirá mais aqui na Terra, na próxima fase. E ele dizia que os mansos e puros de coração herdariam essa nova terra. Os mansos e puros de coração significa aquela classe de almas encarnadas que, mesmo num mundo de provações, de dificuldades, de sofrimento e de maldades, ela se mantém firme e fiel nos seus bons conceitos, nas suas boas atitudes, porque a consciência de cada um de nós, por mais ignorante que a pessoa possa parecer, dentro de si existe um subconsciente de vidas passadas, as experiências, e ela tem o entendimento do que é ético, o que não é ético, o que é lícito perante as leis divinas e o que não é. A questão é, todas as lições foram apresentadas aos alunos desta escola da Terra. Muitos praticam utilizando o conhecimento e sabendo que somente o que é positivo
vai ajudar mais adiante. E o que é negativo vai necessitar ainda das recompensas, dos resgates, do pagamento da conta, da dívida. Mas como se fazia isso nas encarnações seguintes, tinha tempo. Então, se a alma não quer fazer a sua recuperação numa encarnação, tem tempo. Mas e agora? Que não tem mais tempo. Esta é a última encarnação, é a última oportunidade. Aquela alma encarnada que ainda se deixa levar pelas emoções negativas, pelas paixões negativas, pelo ego ainda descontrolado, ela não está pronta para a nova Terra. Ao desencarnar, a frequência dela ainda é de provas e expiações. Então ela precisa de mais tempo. Então ela será exilada. Este é o grande segredo. O grande segredo do final de um ciclo, e é preciso que nós compreendamos tudo isso para não levar depois uma surpresa desagradável logo após o desencarne da nossa alma. Porque não há mais volta. É assim que se define as mudanças planetárias, a evolução dos mundos e também dos seres, das almas, das consciências. Então as pessoas estão começando a notar algumas coisas. O tema de hoje, inclusive, aqui foi me sugerido por um seguidor aqui. A gente não vai dizer o nome completo, porque ele colocou no particular. Mas eu vou dizer somente o nome, o João Alberto. Hoje veio a inspiração para te responder, João. Porque você me colocou uma mensagem há pouco tempo, dizendo o seguinte: nos últimos anos tenho visto várias situações onde uma pessoa faz algo errado, como assaltar alguém, por exemplo, e logo depois se acidentar ou até mesmo desencarnar. Depois de ver isso acontecer algumas vezes, fiquei me perguntando se estamos vivendo o tempo do karma instantâneo. E hoje me permitiram que eu trouxesse essa mensagem, não somente para responder a você, mas também para iluminar as dúvidas, a consciência de todos aqueles que ainda precisam compreender, ou então, ao menos, ter uma orientação de que, de fato, a colheita agora é instantânea. Se antes nós colhíamos da semeadura plantada na estação anterior, e lembramos aqui que nós temos 4 estações no ano: primavera, verão, outono e inverno. Geralmente se planta na primavera e se colhe no outono. É assim que é, porque são as fases da insolação, das energias da terra, cria principalmente aquilo que nós precisamos cultivar, plantar, as sementes. Mas como nós já dissemos tantas vezes, quando temos algumas dúvidas, é preciso observar a natureza. A natureza nos mostra tanta coisa, nos ensina tanta coisa, sem que ninguém se intrometa na nossa vida. Eu diria que a natureza é muito sábia. E sabedoria tem aquele ser humano que observa essa natureza sábia. Porque a sabedoria, ela não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que se cria dentro de nós. E é verdade, nós estamos vendo situações, as pessoas fazem algo que não é lícito. O mundo está cheio de exemplos. Não vamos aqui citar situações, e nem nomes, e nem lugares. Não devemos apontar o dedo, apenas observar. Porque agora nós não precisamos mais fazer as experiências que nós já fizemos nas vidas passadas, onde nós passamos
por cada possibilidade de uma consciência humana, cada possibilidade que essa consciência possa criar, desenvolver, tanto no positivo quanto no negativo, ou seja, tanto na luz quanto na sombra, no bem e no mal, nós experienciamos tudo que é possível uma consciência humana, nesta condição desse planeta, experienciar. É por isso que agora a Terra pode fazer a transição. Todas as matérias essa escola já ministrou aos seus alunos. Todos receberam a orientação, a informação. Está no nosso subconsciente, está na nossa bagagem de alma. A questão é apenas uma: a prática. Quem ainda pratica coisas que não deve, porque sabe que não deve, então não está na nova Terra, não estará na nova Terra, porque não está pronto. Ainda tem que corrigir o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho. É preciso o equilíbrio. E ele não está em equilíbrio. E a nova Terra será um mundo de equilíbrio. Então, se antes tínhamos tempo, uma atitude mal sucedida, mal planejada e mal pensada e mal intencionada, depois colocaria-se em prática e o resultado, obviamente, seria um saldo devedor daquela alma e teria oportunidade numa próxima encarnação. Sempre foi assim, porque havia tempo. E agora não há mais tempo. Vocês já ouviram isso muitas vezes aqui, essa frase: agora o tempo urge, o tempo está acelerado, não há mais tempo. Esta encarnação define o nosso futuro, o nosso destino como almas. Então tem muitas almas que são boas almas, mas fazem algumas coisas, porque somos humanos e ainda somos falhos, mesmo estando no final. Porque tem horas que nós agimos pelas emoções, e quando estamos agindo pela emoção, não estamos agindo pela razão. Então podemos cometer falhas, menos graves, mais graves, mas nós temos sempre um saldo das nossas ações. Ações positivas e ações negativas, e o saldo tem que ser positivo. Se o saldo for negativo, estamos em maus lençóis. Então aquelas almas que são mais ou menos boas almas cometem algumas coisas ilícitas, obviamente, como todos, ninguém está livre disso, e não devemos nos culpar quando eventualmente cometemos alguns deslizes. Há ainda tempo, muito curto, mas há um tempo de recuperação. Por isso que, ultimamente, tantas doenças novas, tantos problemas de saúde, tantos problemas financeiros, tantos problemas de relacionamentos, tantos problemas com as instituições, com os governantes, tantas coisas, enfim. Vemos aí tantos acidentes, tantos incêndios, tantas desgraças, tantas situações que a natureza também provoca, onde há prejuízos, há dor, sofrimento, destruição. É para facilitar aquelas almas, principalmente as boas almas, que têm um saldo ainda para ser modificado. Está faltando um pouco de equilíbrio e é preciso pagar com um transtorno, um desconforto, uma dor, uma perda. Isso não é prejuízo da alma, é lucro da alma. Aquela situação vai corrigir e estabilizar o saldo para ficar positivo. Porque o Criador não abandona nenhuma das suas crias, nenhuma das suas ovelhas, como diz a parábola. É preciso dar oportunidade. Mas também tem aquelas pessoas que cometem algo que não é lícito e logo em seguida sofrem algumas coisas, principalmente o desencarne, como diz aqui a pergunta. Sim, porque
nós temos o livre-arbítrio. E aquela alma encarnada, ela tem o poder de decidir o que ela quer, o que ela não quer, o que ela deve fazer, o que não deve fazer. Ninguém interfere, nem o Criador, nem a providência divina, nem ninguém vai se intrometer na decisão de cada alma, porque nós temos o livre-arbítrio. Cada um decide e vai arcar com as suas consequências pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Mas quando aquela alma comete algumas coisas erradas e já está no prejuízo, já está no negativo e ainda continua praticando, estamos num tempo de remoção, de transmigração das almas. É preciso esvaziar o planeta agora, na sua parte material, nas almas encarnadas, porque das almas desencarnadas, aquelas que são perversas já foram levadas, mas tem aquelas encarnadas. É o final da limpeza, já falamos isso tantas vezes. Lá por 2016, 2017, começou a limpeza no astral, nas entidades que nunca encarnaram, aquelas entidades realmente que eram os senhores das trevas. Depois veio a limpeza nos umbrais baixos, aí pegou aqueles que estavam encarnados, algumas épocas, e desencarnados agora no umbral baixo, que também se comprazem no mal, e foram levados. Então, o umbral baixo foi esvaziado, foi varrido. E ali por 2019, 2020 e 2021, todas as informações canalizadas sempre diziam a mesma coisa: a limpeza começou na crosta, nos encarnados. A limpeza começou no nosso quintal, de fato. E é aqui que nós estamos agora trabalhando a limpeza. As almas perversas estão sendo removidas, e algumas rapidamente. E é por isso que aqui, respondendo também ao comentário do João, vemos alguém fazer algo muito errado, e depois vemos que aquela pessoa desencarna. Vemos pessoas cometendo injustiça, criticando, condenando, desejando a morte do outro, e daqui a pouco aquela pessoa que desejou a morte do outro desencarnou. Isso está acontecendo muito, e é visível isso. Visível porque nossa consciência já está mais alargada, mas também para nos alertar. Cuidado, você pode ser o próximo. Não faça isso, você tem o livre-arbítrio da escolha. É você que decide a tua vida, o teu futuro. É você que é o Senhor da tua razão. Ninguém mais. Existe a lei dos homens, mas não serve para muita coisa. Para a alma não serve nada. A lei dos homens serve para a matéria, para o corpo. Coloca lá um prisioneiro numa cela, mas a alma ninguém prende. Então é uma coisa que podemos dizer, cada um vai receber de acordo com as suas obras. Por que são retirados rapidamente? Porque não adianta ficar mais tempo na Terra. Sim, temos um prazo. Temos um prazo, a alma estipula o seu prazo antes de encarnar. Nós já dissemos, ninguém tira a alma antes da hora. Mas como é um tempo de limpeza, é como um entulho. Se aquela alma, pelas consciências mais elevadas, já se sabe o futuro. Sabe que ela não vai conseguir. Ela vai continuar praticando o mal, mesmo que ela tenha mais 20, 30 anos de vida. Então se adianta o serviço. Não é prejuízo dela. Não é prejuízo de ninguém. Pelo contrário, vai facilitar um pouco aqueles que precisam de mais tranquilidade, de mais amparo para fazer as suas obras e querem fazer as suas obras no bem. Então nós vamos ver isso cada vez mais.
já está sendo notado e vai ser uma coisa que daqui a pouco todos vão perceber, inclusive aqueles que se comprazem no mal. Talvez seja um alerta. Olha, cuidado, presta atenção, está vendo? Porque de uma coisa nós podemos ter certeza. O Criador, a consciência suprema, aquilo que chamamos de Deus, que é a parte que corresponde ao todo, e nós somos uma parte disso tudo, é baseado no amor, é baseado no amparo, no acolhimento. Então nós temos muito mais amparo do que possamos imaginar, mas depende de nós. Querermos ser amparados ou não, precisamos fazer a nossa parte. Quando o Cristo esteve entre nós, ele muitas vezes repetiu essa frase: ajuda-te que eu te ajudarei. Quando ele curava uma pessoa, ele dizia: você está curado? Não tornes a pecar. Na verdade, é uma parábola. Não tornes a pecar é o seguinte: não faça de novo, não repita os mesmos erros. Não é o pecado em si, não é proferir um palavrão, uma blasfêmia, é não fazer algo que prejudique algo, alguém ou a si mesmo. São as nossas ações, boas ou ruins. O pecar é a má ação. Porque o que é o pecado? O que vai interessar o pecado? O pecado não existe. Existe o aprendizado nos erros e nos acertos. Mas é preciso querer aprender. Se você fez algo, como botar a mão no fogo e queimou, a primeira vez pode ser que você não sabia. A segunda vez pode ser teimosia para testar, para ver se mudou alguma coisa. Mas a terceira vez eu diria que é uma idiotice. Sabe que vai queimar, mas coloca assim mesmo. Então a dor é sempre uma opção. A dor é uma opção porque nós temos sempre a possibilidade de evitar a dor. Não adianta querer evitar a dor depois da ação feita, praticada. A consciência é o nosso juiz. Nós não precisamos de ninguém que nos diga o que é certo e o que não é certo. Isso é desculpa para justificar as nossas vontades mal intencionadas. Quero porque me faz bem, porque me dá lucro, porque me traz vantagem, porque me dá prazer, e que se dane o resto. Depois vem as consequências: eu não sabia, eu não estou muito bom da cabeça, eu tenho problemas mentais, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pode dizer isso para quem quiser, mas a tua consciência, ela nunca vai te abonar as tuas más ações. Porque a tua consciência é a tua alma. Você pode fazer qualquer coisa e esconder de todos os habitantes desse planeta, mas você não vai fugir de você mesmo, da tua consciência. E esta é a frequência que está em nós o tempo todo. Essa frequência ela é bastante variável, porque quando nós usamos essa nossa consciência para fazer o bem, para sermos melhores, a frequência sobe. Quando nós praticamos algo que é ilícito perante as leis divinas, essa frequência baixa. E não há ninguém que possa fazer algo por nós, a não ser nós mesmos. E esta é a melhor parte, porque se eu não dependo de ninguém, não tem coisa mais triste para uma pessoa, para um ser humano, que depender dos outros para alguma coisa. Porque se o outro não faz, então eu vou ficar no prejuízo. Esta questão da frequência, graças ao plano divino, nós não dependemos de ninguém. Não adianta arrumar culpados. Não adianta oferecer explicações, achar desculpas. Não vai resolver. O que vai resolver é você se posicionar. Dizer: opa, aqui eu fiz algo, realmente isso não é certo, não vou fazer mais. Mas ter esse propósito
Como está escrito nas Escrituras, o propósito de emendar-se. Por isso que muitas pessoas acreditam ainda que fazendo mal e se confessando com o Padre vai ser perdoado dos seus erros. Isso é uma bobagem. O propósito de emendar-se é um propósito que cada um faz consigo mesmo. Eu não vou fazer mais isso. Aprendi a lição, a duras penas, mas aprendi. Este é o perdão. Nós poderíamos então dizer o perdão legítimo de Deus, não do Padre, porque o Padre é um ser humano como nós. Eu não posso perdoar os teus erros, mas eu posso me perdoar na medida que eu vou me emendar, me corrigir. Isso sim funciona, porque cada consciência ela é eterna. Ela reencarna quantas vezes for necessário para o seu aprendizado, mas ela tem aquela bagagem chamada de subconsciente, onde está registrado todas as experiências, boas e ruins, para saber a diferença entre uma coisa e outra. Todos nós sabemos. Nesta vida eu posso não ter feito muitas experiências. E por que eu sei se é certo ou se é errado? Porque eu já fiz em vidas passadas. E ficou gravado na bagagem da alma, no corpo etérico. Nós temos a oportunidade de corrigir todas as nossas falhas agora, imediatamente. Não tem outra encarnação na condição de provas e expiações. Lembrem-se disso. Ao desencarnar, a alma está como um relógio, como um cronômetro. Parou o cronômetro naquela frequência. É aquela frequência que tem que estar no positivo. Se está no negativo, como já foi dito aqui outras vezes, vai ser acolhida, amparada, orientada, vai receber aquela famosa frase: pois é, você perdeu a oportunidade de herdar a nova Terra. Agora você vai pegar o Uber cósmico e vai para a psicosfera de um planeta condizente com a tua frequência e lá vai se preparar para começar tudo de novo, a roda das reencarnações, até ficar pronto. Vai para lá e vai esquecer que viveu no planeta Terra. Aliás, nunca vai lembrar enquanto não ascensionar. Aonde eu vivia antes deste planeta? Ou será que tem alguém aqui que... Agora sim, já estamos em condições de começar a lembrar, mas até pouco tempo ninguém sabia que planeta vinha, que estrela vinha, de onde veio a sua alma antes de vir como exilada para esse planeta. Porque muitos de nós somos exilados. Existem sim almas que vieram aqui experienciar sem nunca ter sido exilado, mas a maioria das almas da Terra, elas vieram aqui para completar o que não aprenderam na sua primeira escola antes desta. E, infelizmente, tem gente que já está na segunda, terceira e pode ir para a quarta, quinta. É aquele aluno que não se esforça. Aquele aluno que está indo na escola para completar o ciclo e não está nem ali para o aprendizado. Apenas quer dar tempo ao tempo. Vai terminar o ano mesmo. Vai crescer, vai morrer, não tem problema se aprendeu, se não aprendeu. É a consciência que ainda está atrasada. Uma consciência desperta, ela começa a compreender isso. Ela começa a fazer diferente. Ela começa a entender que se ela não faz o passo final, ela não vai atravessar a ponte. A ponte vai ser retirada e ela vai junto. Não chegou, faltou um passo. Mas por que não deu esse passo? Andou milênios e milênios, centenas de milhares de anos, e faltou dar um passo. Que pena.
Então, sem apontar o dedo, sem julgamentos, observem o que está acontecendo. Vejam como estão sendo retiradas pessoas das suas posições, são retiradas pessoas da sua condição de intocável, pessoas que achavam que eram deuses se transformam num pária da sociedade. As coisas vão acontecer e agora vai ser muito rápido. Se já está veloz, se agarre, porque a velocidade vai aumentar muito. Estamos nos últimos tempos das grandes mudanças. Depois temos ainda mais um tempo de transformação e recapitulação e arrumar a casa planetária. Já falamos isso aqui tantas vezes. Nós não gostamos de datas porque elas não são exatas, são estimativas e são janelas de tempo. Mas se nós precisarmos ainda, vamos precisar de 2 a 3 décadas para fazer essa arrumação do planeta, harmonização, e não vamos ter tecnologias e condições para fazer isso. E tudo isso deve estar pronto até 2060, no máximo, 2050, alguma coisa, nessa década. Então, nós estamos tendo a noção e a lógica nos diz que dentro de 4 ou 5 anos, este planeta deve estar realmente limpo de tudo aquilo que é empecilho, que é entulho. Aquelas entidades encarnadas que estão realmente atrapalhando esse final vão ser removidas. Tem muitas almas que já foram removidas, mas vem uma outra alma lá e faz o papel como se fosse um personagem até o momento final, para não dar muita comoção, muita oportunidade para certos oportunistas. Nós vamos ter essa certeza mais adiante. Muitos personagens hoje da casta que ainda comanda esse planeta não são mais as mesmas almas, não. É uma alma, uma boa alma, e faz o papel de vilão porque se o outro continuasse ali, ia fazer a mesma coisa, então não vai mudar nada. Ela vai fazer apenas para que quando chegue a hora, se bata o martelo e diga, acabou tudo, acabou o tempo. Aí a verdade vem, a revelação. Olha, vamos ter novidades. Mas é tudo maravilhoso, porque o tempo é uma ilusão. As coisas vão acontecer. Dentro do nosso tempo linear conhecido, nosso calendário, as coisas agora vão começar a surgir. Isso é importante porque muitas pessoas estavam desanimando. Quantas pessoas estão entregando? Ah, não vai dar certo, não vai dar, não vai mudar, vai piorar. Olha, às vezes nós somos testados também na nossa fé, na nossa perseverança. Talvez falte paciência. Mas, acima de tudo, está faltando convicção. Porque se tem um plano divino de quem criou esse mundo, nós não podemos mudar esse plano, mas nós podemos nos adequar para entrar na onda, na crista da onda, no fluxo, e não enfrentar a correnteza do rio. Não é preciso. Eu posso mudar o mundo? Não. Mas eu posso mudar a minha forma de ver o mundo. E eu vejo o mundo do jeito que está dentro de mim. O que está fora reflete o que está dentro. Se eu tenho muita dúvida, muito medo, eu tenho pouca fé, eu vou ver o mundo colapsar. Agora, se eu tenho confiança no plano divino, eu vejo o caos lá fora, eu vejo o colapso, mas aquele colapso é como se você visse uma pedra rolando na ribanceira. Não tem problema, ela vai parar lá embaixo. Vai derrubar algumas árvores, vai bater em alguma outra pedra, vai se espedaçar toda, mas é uma coisa normal.
Para finalizar, mais uma vez eu repito aqui. Por que tanta preocupação? Por que tanto medo? Por que tanta raiva? Por que tanta discussão? Por que tanta preocupação? Se a tua alma é imortal, ela é livre e ela pode ascensionar agora e sair desse mundo de provas e expiações. Aconteça o que acontecer com quem quer que seja, você é uma consciência, é uma alma que pode se libertar definitivamente do mundo de provas e expiações. E não depende de ninguém. É claro que se você tem alguma missão, se tem alguma prova, se tem alguma expiação, um resgate, um karma ainda para resgatar, então sim, tem oportunidade. Mas entenda isso. Mais uma vez, lembrando aqui que há pouco tempo coloquei um vídeo com o título "Você não tem problemas, você tem tarefas". Você tem tarefas ainda a concluir, senão você não estaria mais encarnado, já teria desencarnado. Se estamos aqui, nós temos tarefas. Nem que seja um aprendizado, nem que seja uma missão. E muitas vezes temos, sim, resgates. Nós temos as nossas dívidas de vidas passadas, mesmo que sejam poucas. E essas dívidas precisam ser quitadas, seja com amor, seja com a dor. Mas é uma oportunidade. O karma não é um castigo, o karma é uma oportunidade. Quando nós entendemos isso, que bom que eu tenho essa oportunidade, eu não sabia que tinha essa dívida, mas eu estou agora em condições de pagar, estou pagando, que ótimo, maravilhoso. Gratidão, universo, por ter me oferecido essa última chance nesse momento já final, nessa reta final. Quando eu faço essa reflexão, nesta condição de aceitação, de amorosidade, o karma se extingue. Porque você não precisa sofrer. Você só precisa compreender. Nós estamos numa escola. Se fosse assim, então numa escola a professora pegava, os alunos amarravam os seus pulsos, pendurava num prego, lá no teto, e todo mundo sofria e saía de lá pronto, aprenderam as lições. Não, não é assim. O castigo é só para o aluno que é malvado. Aliás, hoje em dia nem fazem mais isso, mas antigamente tinha. Para se comportar, para aprender mais rapidamente. Por isso que hoje se aprende pouco na escola. Porque é dado liberdade para cada um fazer bagunça o tempo todo. É preciso disciplina. Disciplina é uma disciplina. Uma das disciplinas do currículo desta escola. Mas nós não precisamos sofrer, nós temos apenas que compreender as lições que cada professor nos apresenta. E a vida nos ensina. A vida é uma escola. Cada situação é uma lição. Aquele aluno que está reprovado, falta 2 meses para terminar o ano. É o último bimestre. Mesmo que ele tire todas as notas 10, não passa mais. Por que ele vai continuar na escola? Pode ir para casa. É o que está acontecendo agora com as almas encarnadas. Aqueles que realmente não têm mais chance, e as consciências superiores sabem disso, porque elas têm a visão de 500 anos na frente, não de 4 ou 5 anos. Sabem que até o final da encarnação, até o final do ciclo, até o momento que a Terra fecha o velho ciclo, aquela alma não tem a condição. Mas, então ela pode ser retirada agora para não fazer peso, como se disse. Não está mais atrapalhando os outros. Aqueles que ainda têm chance, continuam. Mesmo com as suas dores, com os seus sofrimentos, porque são alternativas. Vamos olhar a vida com um olhar mais alargado, com uma consciência mais alargada. A vida se transforma. Não num peso, mas numa pluma que navega ao sabor dos ventos. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.